Oi, queridos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós terminaremos então o nosso capítulo 3, que fala sobre naturalismo. Postos filosóficos e científicos. A concepção naturalista surge na França, na segunda metade do século XIX, e com ela as narrativas tinham uma descrição muito objetiva e impessoal. Então percebam, essa objetividade e essa impessoalidade são características muito importantes aqui no naturalismo, mas que, por exemplo, são completamente opostas ao romantismo, que era uma escola literária, né? Foi uma escola literária que surgiu na primeira metade do século XIX. Então é muito importante sempre prestar atenção nas diferenças das características entre uma escola literária e outra. O realismo e o naturalismo, por exemplo, compartilham muitas afinidades. Agora, o realismo e o naturalismo não compartilham muitas afinidades, por exemplo, com a escola literária romântica, tá? Então, o naturalismo, como extensão do realismo, também sofreu influência direta do positivismo. Então, o positivismo é essa ideia, essa crença na ciência, né? A crença de que o homem estava se superando graças às descobertas que ele mesmo fazia. Valores científicos, como o de Charles Darwin, propuseram a teoria da seleção natural, questionando a concepção teológica do universo e criando outra base para uma teoria laica e científica sobre a origem do homem. Então a gente tinha aqui também o darwinismo, a ideia da seleção natural, né? Ao lado disso, a classe operária é reativa aos próprios problemas sociais e econômicos, já que sofria danos proporcionais ao desenvolvimento do sistema capitalista. Então, o capitalismo é um sistema econômico que vai apresentar as suas características, algumas positivas, outras negativas, né? No naturalismo, a arte é tratada com verossimilhança. Então, o que é verossimilhança? É semelhança com a realidade, semelhança com a verdade. No naturalismo, a arte é tratada com verossimilhança concreta e às vezes brutal, relatando a classe marginalizada da sociedade. Então, o naturalismo vai retratar bastante essa classe marginalizada, né, da sociedade e a existência da miserabilidade na classe operária. Então, a gente consegue perceber, através, por exemplo, do livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é um autor brasileiro, quanto a sociedade é miserável, né? Seus autores tentam provar a realidade como um reflexo da filosofia determinista que por vezes mostra uma visão pessimista e materialista do mundo. Então essa ideia de determinismo é a ideia de que o homem é um produto do meio, né, do qual ele faz parte. E o fato de que os autores tentavam provar a realidade como um reflexo da filosofia determinista, né, nós tínhamos aí no naturalismo os romances de tese, né? Então, tese é um posicionamento que você defende. Então, Aloysio de Azevedo, por exemplo, quis defender a ideia de que, de fato, o homem ele é determinado, ele vai viver de acordo com os meios que ele tem. Né? Ele precisa garantir a sobrevivência dele com os recursos que existem, né? Começa-se a confiar na ciência e no progresso. Fenômenos psicológicos e sociais são considerados produto da atividade biológica e filosófica do indivíduo. Consideram-se também os relacionamentos entre os indivíduos como produtos dos meios onde vivem. Então, os relacionamentos entre esses indivíduos também vão ser produtos dos meios onde eles vivem, né? Basicamente, eram 3 os fatores que determinavam o comportamento do ser humano. Então, esses 3 fatores que determinavam o comportamento do indivíduo era o ambiente, então o ambiente do qual ele fazia parte, o momento histórico, né, em que ele vivia e a raça da qual ele é descendente. O romance, não vou me atrever para não pronunciar incorretamente, o romance do escritor francês Émile Zola é considerado a primeira obra naturalista. Então, é sempre importante ter em mente qual que é a primeira obra, né, naturalista, qual que é a primeira obra romântica. Autores e obras. Aloysio de Azevedo é um grande nome para a gente. Devido a um forte processo de transformações econômicas acontecidas no Rio de Janeiro, então, gente, a história é sempre muito importante, né, para estudar a literatura, desenvolveu-se uma nova classe social,
o proletariado urbano, de fraco poder econômico. Esse extrato social, formado por trabalhadores e pessoas de atividades econômicas incertas, reunia-se em habitações precárias, minúsculas e sem acesso à higiene. Esses conglomerados eram denominados cortiços. Então, a Luísa de Azevedo vai ter um livro intitulado exatamente O Cortiço, né? Tal fenômeno social chamou a atenção do escritor maranhense, que acabou transportando-o, por fim, para a literatura. Então, ele achou que isso era tão interessante que acabou transformando, né, essa história, esse enredo, em uma obra literária. Principais características de O Cortiço. Então, nós temos uma linguagem agressiva, né? Então, o autor não vai se preocupar muito com o choque, né, que ele pode causar nos leitores. Então, temos uma linguagem agressiva e permeada, né, ou seja, cheia, repleta de termos científicos. Cenas apresentadas em toda a sua sordidez, sujeira e podridão. Denúncia da degradação social em um ambiente mórbido causa às pessoas, né, que é o determinismo. Então, como que o ambiente vai determinar a vida desses indivíduos, que a gente chama de determinismo, né? A ideia de que você está determinado a viver tal coisa, por exemplo. Essa ideia é muito questionada, né, gente? É muito debatida. E aí entra a questão do determinismo, meritocracia, né? Mas, enfim, realidades são diferentes. O que se observa é a preponderância do coletivo sobre o individual. Então, quando a gente pensa, por exemplo, mais uma vez, no romantismo, né, que aconteceu ali na primeira metade do século XIX, existe ali uma preponderância sobre o individual, né, sobre um sujeito poético que está relatando, que está falando sobre o seu amor pela amada. Aqui agora a preponderância é no coletivo, tá? Sobre o individual. Pois todos que estão no cortiço transformam-se em produto daquele meio. Então, como essas pessoas transformam-se todas elas em produto, a gente tem ali, elas são tratadas como iguais, né? De certa maneira, elas são tratadas como coletivo, elas são produtos, aquelas pessoas são produtos. Logo pode-se, com produtos no meio, né? Logo pode-se concluir que o protagonista da história é o próprio cortiço, uma massa amorfa. Então nós temos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas assim, o cortiço abre a janela, né? Então como se aí a gente tem a prosopopeia, né? Ou personificação, que é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, né? Então o grande protagonista da história é o próprio cortiço. Então vamos falar um pouquinho desses personagens. Então temos João Romão, que é um português ambicioso, dono do cortiço. Negra Bortoleza, que é a amada de João Romão e escrava falsamente alforriada. Temos a Pombinha, que entre aspas aparece no livro como flor da inocência, corrompida pelo meio, produto do meio, né? Jerônimo e Rita Baiana. Casal que funciona como comprovação, né? Então, olha aí, né, o produto, a teoria, né, do romance de tese. Casal que funciona como comprovação das teorias cientificistas da época, principalmente do determinismo e do evolucionismo. Esses personagens, gente, funcionam como uma representação literária, né, como uma espécie de metonímia. Elas representam, elas substituem uma ideia. Então essas personagens funcionam como representação literária da sociedade carioca daquela época, denunciando. Então a literatura tem essa função, a função de criticar, de denunciar, de mostrar uma realidade, né? Que às vezes parece não existir, denunciando a miséria em que o proletariado vivia. As patologias retratadas servem como uma lente de aumento, né? Então a gente tem aqui para que as pessoas consigam enxergar como uma lente de aumento para o escritor em sua postura de cientista comprovar as suas teses. Agora vamos falar um pouquinho sobre Raul Pompeia, um escritor muito importante também. Então, gente, Raul Pompeia tem como principal obra O Ateneu, que foi escrito em 1888, que é narrado por Sérgio, narrador protagonista, que é um ex-estudante do colégio, né? E aí o nome do colégio é que dá nome a essa obra. O nome do colégio era O Ateneu. Temos uma linguagem impressionista. Então, o que seria uma linguagem impressionista? O Sérgio, que é o narrador, ele vai retratar as pessoas
como ele as enxerga. Então, assim, por exemplo, mas como ele as enxerga não só no sentido é, do fenótipo, né? Do exterior delas. Mas, assim, ele vai muitas vezes desconstruir, ele vai falar, vai caracterizar essas pessoas, ele vai como que fosse deformar essas pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que são retratadas de uma maneira muito exagerada, a depender da opinião de Sérgio sobre elas. E temos também aqui uma característica, né? Esse livro é fortemente introspectivo. Então, o que é um livro introspectivo? Essas lembranças de Sérgio, essas opiniões, esses pensamentos, esses sentimentos de Sérgio vão aparecer, né, bastante na obra. Depreende-se do texto uma forte crítica ao sistema de ensino aplicado na época e à sociedade degradada que o internato simboliza. Então percebam, nós estávamos falando da obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né, que falava sobre como as pessoas eram produto daquele meio. E aí nós tínhamos um ambiente muito negativo, muito ruim. Né? Nós tínhamos uma crítica a situação, né, em que as pessoas viviam. E aqui a gente tem uma crítica ao sistema de ensino. Classificações principais de O Ateneu. O Ateneu pode ser classificado tanto como um romance memorialista, porque ele se baseia nas lembranças de quem narra, quanto um romance impressionista, porque apresenta uma captação imediata, momentânea e não racionalizada da realidade. Então, essa maneira como o Sérgio vai falar dos personagens, né, que estão ali vivendo com ele, vai acontecer de uma maneira muito exagerada, de uma maneira não racional. Observa-se a preponderância da impressão sobre a análise. Então, aqui a gente tem uma carga bem subjetiva, né? Opinião de Sérgio sobre o lugar, sobre as pessoas. Leia um trecho da obra. Gente, esse início de livro é um dos mais bonitos que eu acho, sabe? Então, ele começa assim: vais encontrar o mundo. Disse-me, então, agora que você vai aprender a viver, agora você vai conhecer o mundo, vai conhecer as pessoas, você vai aprender a se virar, você vai conhecer como a vida, né? Então a gente tem ali aquele colégio que representava, de certa maneira, o mundo, né? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que o regime do amor doméstico, na estufa de carinho que o regime do amor doméstico é diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Então ele falou aqui, né, sobre esse carinho que a mãe dava para ele, né? Então olha só, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, que é tão diferente do que se encontra fora, mas tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental. Então aqui ele compara, né, o carinho que ele tinha na casa dele, com a mãe principalmente, né, percebam que ele fala da mãe, com esse carinho que, olha, é tão diferente, né, esse sentimento verdadeiro, né, que talvez ele esteja dizendo, assim, né, literatura é interpretação também. Então, aqui ele está fazendo uma crítica, né? Na realidade, quando nós saímos da nossa casa, o que a gente encontra lá fora? Essas relações verdadeiras são difíceis, né? Amigos são preciosos, porque, enfim, né? Sociedade, como o realismo, o naturalismo, essas escolas querem mostrar o quê? O ser humano pode ser muito cruel, né? Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos tempos felizes, como então aqui a continuação, né, do trecho. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje sob outro aspecto não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então, gente, se vocês puderem, leiam esse livro, vale muito a pena. Adolfo Caminha. Então, Adolfo Caminha não é um escritor assim que seja tão reconhecido quanto, por exemplo,
é o Raul Pompeia, né, e o Aloysio de Azevedo, mas também é importante. Então, nascido em 29 de maio de 1867, na cidade de Aracati, Ceará, Adolfo Ferreira Caminha era filho de Raimundo Ferreira dos Santos e Maria Firmina Caminha. Ele adotou o pseudônimo de Félix Guanabarino. Ele, ainda muito jovem, ingressou na Escola Naval do Rio, sendo guarda-marinha em 1885 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de janeiro de 1897, vítima de tuberculose. Então, gente, a tuberculose era uma doença que matava muito, né? Inclusive, nós temos o poeta que vocês ainda vão estudar, que é Manuel Bandeira. É um escritor modernista e que vai retratar, né, vai falar sobre a tuberculose nos poemas dele. São poemas muito bonitos, tristes, mas bonitos, profundos. Então, principais características das obras. Anormalista. Visto como um tipo de livro vingador, a Normalista tem como foco principal uma crítica. Então, gente, a palavra é crítica. Quando a gente pensa em realismo, naturalismo, crítica, né? Crítica à sociedade de Fortaleza do século XIX. A personagem principal é Maria do Carmo, que engravida do padrinho e depois perde a criança. Então, aqui a gente tem, né? Lembrem-se, né? Eu falei, essas escolas querem mostrar o quanto a sociedade é cruel, né? Então vejam aqui, o romance abrange todos os níveis sociais, desde o funcionário público, o guarda-livros e o barbeiro, até o governador da província do Ceará. Bom Crioulo, outro romance. Esse romance é considerado a obra-prima de Caminha e retrata o relacionamento entre marinheiros. A personagem principal é Amaro, que assassina Aleixo, seu amante, por ciúme de uma mulher. A narrativa se passa na segunda metade do século XIX, né, quando acontece aqui de fato o naturalismo, em dois ambientes distintos, no mar e na Rua da Misericórdia, que fica localizada no Rio de Janeiro. Os ambientes apresentados na narrativa são marcados pela pobreza, sujeira e perversão, condicionam o comportamento. Então, olha só, percebam mais uma vez, olha só. Os ambientes apresentados na narrativa, marcados pela pobreza, sujeira e perversão. Então, a gente tem aqui características que nos lembram, por exemplo, a obra O Cortiço, né? Condicionam o comportamento das personagens. Então, a gente tem aqui o quê? O conceito de determinismo, né? O homem, ele é produto, o homem é condicionado, né? Condicionam um comportamento das personagens ao longo do romance. Então, gente, coloquei aqui um exercício. Vamos lá. A mais terrível das instituições do Ateneu não era a famosa justiça de arbítrio, não era ainda a Cafua, asilo das trevas e do soluço, sanção das culpas enormes, era o livro das notas. Todas as manhãs, infalivelmente, perante o colégio em peso, congregado para o primeiro almoço, às 8 horas, o diretor aparecia a uma porta. Esse diretor, vocês lembram do impressionismo? Sérgio vai retratar esse diretor de uma maneira bastante subjetiva, né? O diretor aparecia a uma porta com solenidade tarda das aparições e abria o memorial das partes. Em O Ateneu, Raul Pompeia denuncia como exemplifica o texto. Letra A. Perversidade do sistema educacional. Letra B. Relação perigosa entre adolescentes. Letra C. Brutalidade física na educação. Letra D. Vontade de poder do educador. Letra E. Política interesseira da escola. Então, aqui, gente, o que nós conseguimos perceber é que essas notas eram divulgadas, olha só, era o livro das notas, o colégio estava em peso, né? Então, a gente consegue perceber a perversidade desse sistema educacional como um todo, porque nós percebíamos uma vontade de humilhar, né? De humilhar os alunos quando esse diretor falava sobre essas notas em voz alta com o colégio em peso, né? Então, para o autor, isso era pior do que uma própria violência física. Então, aqui a gente percebe uma perversidade desse sistema educacional, que nesse caso está acontecendo por meio desse diretor, né? Porque quando você tem um colégio em peso e você tem um diretor, né, uma figura importante dentro de uma escola, dentro de um centro acadêmico, que vai falar em voz alta
as notas dos alunos, é lógico que esse fato, que essa atitude pode e provavelmente vai humilhar principalmente aqueles alunos que não conseguiram um bom resultado nas avaliações, ok? Então, gente, se puderem, leiam esses livros. O Ateneu é um livro maravilhoso. O outro livro, O Cortiço de Aloysio de Azevedo, também é. Tá? Adolfo Caminha foi o que eu falei, embora ele não tenha, ele não seja tão conhecido como esses dois autores, né, que eu citei agora, ainda assim é um escritor bastante importante. Então, se vocês puderem, conheçam esses autores mais profundamente. Ok? Então, nosso gabarito é a letra A. Espero que a aula tenha sido interessante para vocês e até mais. Bons estudos!